É, gente, aquela espiadinha no celular ali, muitas vezes pode ser complicada, né? E por falta de confiança no parceiro, é que algumas pessoas acabam, né, não se contentam em apenas espiar o celular da pessoa amada e passam a buscar meios de invadir o aparelho, o que, claro, é considerado crime. E para falar sobre esse assunto, hoje aqui no estúdio com a gente está o especialista em Direito Digital e Segurança da Internet, o Cleóbert Santos. Cleóbert, acertei? Cleóbert, tudo bem? Prazer Bom em dia, tudo conhecê-lo. bem, Bom Cleóbert? dia. Prazer é todo Tudo meu. em paz. Bem-vindo ao Bom Dia Tocantins. Obrigado, bom dia. Aqui eu sempre digo, tá? É a sala da casa das pessoas. Aqui é um espaço para a gente conversar e interagir com quem está em casa, com as perguntas que o pessoal manda, e a gente vai esclarecendo ótimo. tudo aqui. Cleóbert, vou aproveitar e já seguir. Você viu na reportagem como é que é? O pessoal vai lá, dá aquela olhadinha básica e tal, quer saber, às vezes está com uma desconfiança, uma pulguinha atrás da orelha e tal. E aí, até que momento isso pode ser algo saudável e não ser considerado crime, né, Cleóbert? Até que momento? Até onde é o limite ali? E se há limite, né? Então, como foi falado na própria matéria, confiança vamos dizer, é o cheque em branco que você, às vezes, delega para o seu parceiro. Mas, falando em Código Penal, a gente tem lá o artigo 154A, que foi criado pela lei chamada Carolina Dickmann, né, em 2012, que ele diz que é crime aquele que invade dispositivo informático de maneira não autorizada. Então, se meu parceiro me forneceu a senha, eu só agi de má fé, eu não estou cometendo crime ali naquele momento se eu possuo a senha de acesso. Agora, se eu quebro, por exemplo, a senha, né, eu descubro ali, essa senha que a gente esfrega na tela do celular, ela é muito falha. Porque dá para você ver ali as manchinhas de onde o dedo passou e geralmente as pessoas pegam a senha por ali. Isso é invasão, sim. Isso vai ser crime. Independente de eu ser casado ou não com a pessoa, isso vai configurar o crime, sim. Já tivemos casos, só para fechar, dentro de avião, casais onde um deles dormiu bêbado, o outro pegou o dedo e destravou o celular. Isso também vai configurar invasão, né? Porque foi vencido ali. Nossa, né? Mas essa aí é o limite, né? Lá nos Estados Unidos, uma polícia chegou num velório, por exemplo, pegou o dedo do defunto, colocou num aparelho celular para destravar. Então, são coisas da modernidade aí. Mas, sim, se você não tem autorização para acessar os dados do aparelho ali do seu parceiro, vai configurar o crime, sim. Nossa, é impressionante. Esses dois exemplos que você trouxe aí, olha, aposto que quem tem em casa deve ter falado, não é possível que chega a tal ponto, né? Eu, por exemplo, só uso senhas numéricas, eu não gosto de usar dados biométricos por duas razões. É fácil de ser quebrado, né, nesse caso, se alguém pega lá uma digital minha. Inclusive, ontem eu vi uma notícia onde um hacker, um estudioso, ele imprimiu, a gente tem impressoras 3D, impressoras em 3 dimensões que fazem objetos, ele imprimiu a própria digital na impressora e ele usou a digital contra um desses aparelhos mais modernos e o aparelho aceitou. Ou seja, ele fez uma cópia da digital dele, do dado biométrico dele, e usou ali e o aparelho abriu. Então isso já é uma falha também de segurança encontrada, pelo menos foi o que eu li ontem, né? Não quer dizer que esse negócio digital que a gente coloca o dedo aqui no telefone, ele lê, não é, então, 100% seguro. Isso aqui tem risco, então... Exatamente. Eu prefiro não usar, por duas razões. Primeiro, porque eu não quero que coletem a minha biometria. Inclusive, eu dou alerta para pessoas que usam academias, esses lugares. Tem uma lei nova, 13.709, que ela vai entrar em pleno vigor no próximo ano, que ela trata da proteção dos dados pessoais. Então é interessante que os próprios empresários já tenham essa consciência de que eles vão ter que se adequar a essa lei no tocante à coleta, principalmente dos dados considerados por essa lei sensíveis, como os dados biométricos. Você vai numa academia, eles coletam ali deliberadamente seu dado biométrico, que é um dado, em tese, imutável, é para o resto da vida, não é uma senha. Veja só, se isso cai nas mãos de hackers, isso é muito perigoso. Então, essa lei veio para tentar proteger esses dados pessoais. Mas vamos voltar ao tema aí da... Não, é porque a gente vai, é tecnologia, e a gente vai muita indo, coisa, né? Mas aproveitando, ainda falando sobre espionagem, que eu vou falar aqui agora também tem a ver. Você está com o telefone na mão. Hoje em dia, todos os aplicativos, é banco, é o aplicativo que for. Vamos lá, o telefone, quando tem a opção do negócio do dedo, a biometria, dá a opção de você cadastrar, né? Sim, claro. Cadastrar a sua biometria. E o banco tem acesso, você abre o aplicativo só com a sua biometria. Nesse caso, também pode facilitar uma espionagem? Eu tenho meu dedo aqui, todos os aplicativos que tiverem que
tiverem a minha biometria, a pessoa vai ter acesso, então, a tudo meu que tiver, desde que ele tenha a biometria. Exatamente. O perigo é justamente do vazamento de dados, que inclusive esses 2 últimos anos tem ficado na mídia. Eu acho que vocês já devem ter divulgado fatos semelhantes aqui. Nós temos redes hoteleiras, nós temos órgãos de segurança, que em tese seriam muito seguros com vazamento de dados. Então, como eu disse, essa nova lei, a 13.709, ela vem exatamente exigir dos bancos também, que são empresários também, uma proteção com mais afinco desses dados sensíveis, como os dados biométricos. Mas, claro, a resposta é sim. Eu, por exemplo, não gosto de fazer esse tipo de cadastro. Os bancos estão colocando isso aí, mas não há, por enquanto, uma legislação que proíba esse tipo de coleta. A gente trabalha aqui no Brasil com o princípio do consentimento. Você vai consentir se o banco coleta ou não. Eu prefiro não usar. Vamos voltar a falar, o nosso Bom Dia Responde aqui. Estamos falando sobre espionagem digital. Olhar o celular do outro aí, do companheiro, do amigo, da amiga, enfim, ou da pessoa alheia. É complicado e é crime em alguns casos. Por isso que hoje a gente está falando sobre essa questão aqui. Eu estou com um especialista em direito digital e segurança da internet, o Cleobert Santos. Está aqui com a gente, voltou para a gente continuar falando sobre esses probleminhas, não é? Porque é problema, né? Problema de relacionamento também atrapalha, né? Com certeza. E é isso que eu quero perguntar para você. É um casal, está em casa, marido, mulher, ou namorado, namorada, enfim. E aí? Vai lá, olhou o celular, mexeu, mesmo sem o consentimento do companheiro, da companheira. E aí, como é que fica, hein? Isso aí pode ser considerado crime até algum determinado momento? Pode até afetar a relação? Como é que fica? Sim, claro. Como eu disse antes, tudo depende do caso concreto, né? O que foi que aconteceu de fato ali. Se a pessoa já tinha a senha, se ela descobriu a senha de alguma maneira, porque a lei, lá no artigo 154A do Código Penal, é clara no sentido de dizer que a invasão não autorizada, ou seja, é necessário que o companheiro ali no lar, ele não tenha fornecido nenhuma senha, ele não tenha fornecido nenhum subsídio para que o atacante, né, o hacker doméstico ali tenha feito seu ataque. Aí a lei também tem um sentido pedagógico. É interessante dizer que se seu celular não possui nenhum dispositivo de segurança, na pedra da lei não vai configurar crime. Ou seja, ela já tenta colocar para a população, use alguma forma de proteção, já que você quer privacidade. E respondendo à questão dos casais, sim. Eu, por exemplo, abrindo um pouco da minha intimidade, na minha casa eu não vasculho os dispositivos da minha esposa e vice-versa. A gente chegou nesse consenso. Mas, claro, depende de casal para casal. Agora, tem pessoas, por exemplo, como eu, que não gostam de ter a sua privacidade, a sua intimidade, né? Que é a parte mais profunda da privacidade, que é uma garantia da Constituição. A gente tem lá no inciso 12 do artigo 5º da Constituição, uma proteção dada ao sigilo dos nossos dados. Então, pessoas como eu preferem não ter essa intimidade devassada. Outras, já, como um casal que foi mostrado agora há pouco, eles estão um pouco se lixando se o outro vai acessar o celular ou não. Então, depende muito assim de conversa, acredito, dentro do seio familiar mesmo. Nada de ficar invadindo, porque se a pessoa se sentir lesada, além dela poder denunciar, ela abrir um boletim de ocorrência mesmo, infelizmente, contra o companheiro, ela também pode, posteriormente, entrar com danos morais, se comprovada a ferida à sua moral, à sua honra, por exemplo, né? Isso vai longe, né? Vai e agora, longe. inclusive, a gente falou no comecinho sobre a lei Carolina Dickmann, né? Você explicou um pouco sobre a lei aqui e tudo mais. E eu até queria falar sobre isso, né? Teve um vazamento de fotos, a pessoa pegou, tem também, não só conversas, né? Mas vai lá, abriu a galeria de fotos, de vídeos, do celular de outra pessoa, do companheiro, e aí pegou material, extraiu material de lá sem a autorização da pessoa e compartilhou, publicou isso em algum lugar, vazou. E aí, nesses casos, a punição pode ser ainda maior, ainda mais grave, é um crime considerado crime de fato. Perfeito, isso é um crime, inclusive, muito recente. Nós chamamos de tipificação penal, né? Quando uma conduta da sociedade ela é considerada muito forte, vamos dizer assim, e é legislada. Então, a Lei 13.718, acho que de novembro, salvo o melhor juízo, do ano passado, ela tipificou a conduta de quem divulga vídeos íntimos. E ela aumenta a pena se,
se aquele atacante, se aquela pessoa que divulgou essas informações tinha intimidade com a vítima. Então, se você recebe alguma imagem, por exemplo, de estupro, ou mesmo qualquer coisa pornográfica de alguém, e você repassa, também se enquadra. Ou seja, muita gente está cometendo crime nesse momento, né? A gente recebe muitos dados, né, sensíveis das pessoas. Então, essa divulgação, mesmo que seja ali no âmbito de uma rede privada criptografada, né, que é protegida como a do WhatsApp, ela está configurando, sim, crime. E, como você disse, no ambiente doméstico a mesma coisa. Um crime é a invasão de dispositivo. Eu posso invadir ali, eu já estou cometendo um crime, né, se dentro do que fala a lei. Outro crime é a divulgação desse conteúdo íntimo, desse conteúdo pornográfico, sexual, da intimidade de outrem, né? Ou seja, a pessoa pode ser, sim, punida dentro da lei. Perfeito. E aí pode dar até prisão. Com certeza. Até prisão, para quem divulgar material que não foi autorizado. Isso, e essa lei, a 13.718, que criou o artigo 218C do Código Penal, ela já começa com reclusão, ou seja, já é algo mais forte, ela já trabalha já de cara com reclusão. Porque a de invasão não, ela trabalha com detenção, né, de 3 meses a 1 ano, e ela vai aumentando de pena conforme o que for feito. Se da invasão causar dano, aumenta a pena. Se você controla remotamente o dispositivo, que isso é o que mais acontece com os tais de stalkerwares, são softwares de stalking. Stalker está bem na moda, né? Você ficar perseguindo as pessoas na internet. Então, geralmente você instala um software espião no celular da vítima, que pode ser sua esposa, seu marido, etc. E você vai ser um stalker. Você vai ficar perseguindo remotamente, aí isso já aumenta a pena lá, inclusive de detenção vira reclusão pelo 154A. Você vai ficar ali acessando remotamente, você liga o microfone do celular da pessoa, você liga a câmera, você tira fotos e etc. Aí, já falando em prevenção, você pode instalar programas, a gente tem isso na internet, para detectar. Porque muita gente pode pensar, não, mas eu tenho um antivírus, eu estou protegido. Não. Não é bem assim. Se o seu marido ou a sua esposa tiver acesso ao seu celular, por invasão ou não, porque ele tinha senha, e ele instalar um programa espião, o seu antivírus vai concordar, porque ele acha que é o dono do aparelho que está instalando. Ou seja, ele simplesmente deixa passar. Não, vamos conviver juntos aqui. Ele é enganado, né? Isso, ele é enganado. Voltamos com o nosso Bom Dia Responde, hoje abordando questões relacionadas à invasão da privacidade digital, em especial em relacionamentos, né? E claro, hoje o Cleóbert Santos, que é especialista em direito digital e segurança da internet, continua comigo aqui no estúdio justamente para esclarecer todas as suas dúvidas. Cleóbert, está chegando algumas perguntas aqui para a gente. Eu vou começar, vem uma pergunta para a gente aqui do André Moraes de Araguaína. Ele quer saber o seguinte, ele falou que a esposa dele está tentando descobrir a senha para acessar o celular e acabou bloqueando ele e ele não consegue desbloquear. E ele falou, ele quer saber o seguinte, se ainda tem jeito ou ele precisa comprar um novo aparelho. Mas eu acho que aqui é muito específico, mas eu acho que cabe entrar aqui porque dá para a gente pontuar essa questão, né? A esposa dele tentou mexer tanto que bloqueou o celular. Olha que ponto chegou. Então, um abraço aí para o pessoal lá de Araguaína, né? Eu gosto demais lá, tenho amigos lá. Isso aí vai depender do modelo do aparelho, né? Ver como é que está essa questão, porque a gente já teve casos já no passado de implementações de software em celulares de determinadas marcas que realmente bloqueavam, né? Ali faziam um bloqueio ali pelo próprio fornecedor, né? Mas hoje eu acho que é mais tranquilo, ele pode dar uma formatada lá no celular, mas eu acho que ele deve formatar também a maneira que o relacionamento está sendo levado lá também, entendeu? Instalar algum antivírus lá, bater algum papo nesse sentido para ver se para essa investida desse hacker que ele tem em casa, né? Pois é, ó, André, tá aí, ó. Falar para sua esposa, conversa com ela. Não vai bloquear de novo o celular aí, então conversa, é melhor do que ficar tentando aí com a senha toda hora. Ó, tem mais uma aqui que chegou pra gente, é a Evânia de Porto Nacional. Ela quer saber como, essa aqui é boa, como descobrir se o celular foi clonado ou não. E aí, de que maneira? Dá para descobrir? Tem um aplicativo hacker lá. De repente, alguém está aqui nessa nossa conversa e tem alguém me vendo aqui na câmera, a nossa conversa, vendo tudo que eu estou recebendo de perguntas de casa. E eu não estou sabendo. Como que eu descubro isso? É uma boa pergunta dela, né? Ótima pergunta aí de Porto. Tem duas maneiras. Aliás, tem várias, né? Mas as duas principais é você pegar alguém que entenda mesmo, né? Um colega que, como a gente diz, saca um pouco de TI, de tecnologia, para tentar descobrir. Existem, como eu falei nos blocos anteriores,
aplicações que você baixa mesmo nas casas de aplicações aí online, para que ela verifique a possibilidade de ter ali softwares espiões. Você pode também entrar nas configurações das aplicações, ver se tem aplicações ali estranhas, né? Geralmente essas aplicações elas são escondidas, mas vez ou outra dá para você identificar alguma que tenha acesso à sua câmera, acesso ao seu microfone, então você vai identificando por ali. E também fazer contra-inteligência, que isso é um termo que vem das Forças Armadas, né? Você pode forjar uma conversa com um bonitão, convida um amigo seu para criar um perfil lá no WhatsApp, bota uma foto lá de um cara bem mais bonito ali que o outro, né? De preferência, e você começa a conversar, porque você vai notar ali com contra-inteligência se a pessoa está tendo acesso. Porque ela vai, com certeza, se ela fez isso, ela é ciumenta, né? Infelizmente essas coisas acontecem, o que eu recomendo sempre é diálogo mesmo, para evitar esse tipo de investida. Mas essas são as dicas aí mais básicas aí para se tentar descobrir se o celular está de fato batizado, né? Controlar, né? Tem que ter controle aí, gente. Tem que ter Isso. controle e a conversa a dois é o mais importante, Eu né? acredito nisso. Não é verdade? Ó, tá chegando mais uma pergunta pra gente aqui, é o Davi, aqui de Palmas também. Ele quer saber o seguinte, a implementação do eu não conheço, vai saber explicar, do IPv6 pode acabar com vários crimes virtuais? Então, a ideia do IPv6 é uma questão bem técnica, né? O pessoal deve estar aí estudando TI aí também. Foi criado porque o IPv4, a versão 4 do IP é simplesmente o número que você recebe nos seus dispositivos quando você conecta em redes, sejam elas redes locais quanto as redes, a própria internet, né? Você recebe esse número que vai funcionar como se fosse um CPF ali daquele dispositivo. E é por meio desse número também que as autoridades chegam à autoria de determinados crimes. O que ele quer saber é o seguinte, se com o IPv6 vai facilitar, vai no sentido de que hoje nem todo dispositivo recebe um IP que a gente chama de IP válido na internet. Isso é uma questão bem técnica, a pessoa que está ouvindo isso deve entender o que eu estou dizendo. Né? Eu acho que até foge um pouco do tema Foge aqui, do mas tema, né? Mas é só para explanar, né? Mas a resposta é sim, porque com o IPv6 vai ter uma quantidade maior de IPs para fornecer para os dispositivos e as autoridades vão ter como chegar a mais agentes, a mais autores de crimes, sim. A resposta é essa. Voltamos agora com o nosso Bom Dia Responde. Hoje estamos aí, claro, dando destaque para invasão de privacidade digital, em especial nos relacionamentos. A gente falou bastante aqui hoje, né? O Cleobert Santos, especialista em direito digital e segurança na internet, está aqui com a gente. Esse é o nosso último bloco do Bom Dia Responde. Ele continua esclarecendo dúvidas para a gente aqui. Cleobert, eu vou aproveitar e algumas perguntas estão chegando para a gente aqui. Tem o Alberto Ribeiro, ele é aqui da capital. Ele falou o seguinte, ó. A esposa dele descobriu a senha do celular, desbloqueou e ficou lendo as mensagens. Ele falou que, eu estou rindo aqui, mas é porque é complicado esse tipo de coisa, a gente ri porque é difícil. Ele falou que quase deu em separação. É um comentário que ele mandou para a gente aqui e realmente é um fato que acontece muito, não só aqui no Tocantins, mas em muitas outras cidades, mundo afora, acredito eu. A pessoa está ali, poxa, invadindo a privacidade do outro. Acho que a confiança é a base de tudo, né? Sim, sim, com certeza. Né? Essa é a palavra-chave, né? Confiança. Se não tem, assim, fica complicado você ter duas vidas, né? Porque eu já peguei casos onde a pessoa até ajuda pediu no sentido de fazer a própria invasão. Claro que eu tive que explicar que isso é crime aqui no Brasil, mas você vai viver duas vidas, você vai viver a sua e vai ter que monitorar uma segunda vida. Você vai começar a ter neuroses, você vai ter coisas que eu não posso falar porque eu não sou da área da psicologia, né? Mas a gente sabe que isso gera coisas internas na pessoa e externas também, que é o caso da separação. Aí tem maridos que agridem, né, as esposas e vice-versa também, só que a maior incidência ainda é feminina, infelizmente, que a gente considera parte mais fraca, né, fisicamente dizendo. Então, é tudo como você disse, é diálogo mesmo, é tentar resolver isso de maneira que os dois entrem em concordância, né? Porque se não confia, fica complicado conviver, né? Muito bem. Eu quero aproveitar, Cleobert, me veio isso aqui agora na cabeça, vendo os comentários do pessoal que está mandando aqui, é importante a gente falar, eu queria que você falasse sobre isso. Hoje em dia, da criança mais nova possível, de 5, 6 anos, que já entende um pouco do que é tecnologia, até o jovem de 17, 18 já está na maioridade, né? De 17 anos, praticamente tem um celular nas mãos, né? E aí, o acesso dos pais ou o responsável é irrestrito, mesmo que o jovem tenha a senha, tenha tudo, os pais podem ter acesso àquele dispositivo, eles podem monitorar, inclusive, nesse caso,
os adolescentes até os 17 anos, antes da maioridade? Essa pergunta é excelente. É interessante dizer que a doutrina e a jurisprudência, a doutrina é o que os pensadores do direito dizem a respeito do direito, né? E a jurisprudência é os julgados dos juízes e das cortes a respeito de um tema. Ainda é majoritária a corrente de pensamento, tanto de quem julga quanto de quem escreve a respeito do direito, de que os pais não têm esse acesso irrestrito. Ou seja, mesmo sendo seu filho, você não tem acesso irrestrito à privacidade, você não pode fazer essa devassa. Inclusive, você pode cometer o crime, sim, previsto lá no artigo 154A de invasão de dispositivo, se você fizer isso. Aí, novamente, a gente volta para a questão do diálogo. Né? Claro que é muito complicado hoje, os jovens sabem mais de tecnologia do que os mais velhos, etc. e tal. Eu penso, eu também sou dessa linha de que não pode haver isso. Eu, por exemplo, tenho um filho adolescente e eu tento conversar bastante. Claro, não é que você vá simplesmente lavar as mãos. Eu não posso invadir mais o celular, instalar um sistema, um software espião, eu vou deixar fazer o que quiser. Não. Você responde pelo menor que está sob sua guarda. Né? A gente tem a figura da culpa invigilando no direito, que é aquela culpa de quem tinha o dever de vigia, né? De vigiar. Ou seja, se seu filho causa dano a terceiro, inclusive na esfera dos danos morais mesmo, a gente tem casos diversos, onde o filho se manifestou de maneira depreciativa numa rede social da vida e a pessoa entrou com uma ação contra os pais. Né? Então, os pais têm sim, ou seja, é uma linha tênue que separa a devassa da privacidade dos filhos com a vigilância. Né? Você tem que saber trilhar bem e isso é conversa, é diálogo, não tem outro jeito. Ou seja, para a gente encerrar esse nosso bate-papo hoje aqui sobre segurança digital, envolvendo relacionamento, família, enfim, é o diálogo e a confiança é a base para evitar processos e pilhas de processos judiciais. Perfeito. E constrangimentos maiores, né, Cleobert? Com certeza. Só para fechar, né, nós que somos, eu digo nós professores, né, da área da educação, alguns pensam que nem eu, né, muitos na realidade pensam como eu, de que a educação, a função dela é fazer com que a gente controle nossos instintos mais primitivos. A educação não foi feita para você ser intelectual ao ponto de se achar melhor do que outrem, não. A educação ela foi criada para que a gente controle a nossa emoção, que ela é muito, mas muito maior do que a nossa razão. Entendeu? Então eu fecho com isso, né? A gente tem que aprender, ou seja, se educar e educar os nossos próximos, para que a gente resolva as coisas com calma. A gente usa a razão para coisas boas e usa a emoção para coisas boas. Está num show, fica emocionado. Agora use a razão para as coisas mais sérias, mais complicadas da vida. Seria essa minha dica. Muito bem. Confiança é a solução e educação é o pilar. Isso, perfeito. Obrigado, viu? Um abraço, Cleobert. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui. Um abraço para você. Até uma próxima oportunidade. Você que participou, valeu pelas perguntas aqui no Bom Dia Responde. Um abraço. Tchau. Tchau.